Conferência de Segurança de Munique arranca esta sexta-feira com guerra na Ucrânia a dominar o encontro. Kiev acusa a Rússia de estar a mudar táticas de ataque. Em França foi o 5º dia de greve e protestos contra a reforma das pensões. A participação ficou abaixo das greves anteriores. Berlinale arranca na capital alemã com edição vincadamente política. Palavras de Volodymyr Zelensky escutadas em cerimónia de abertura do festival. Com o primeiro aniversário da guerra na Ucrânia à porta e a Rússia intensificar os ataques no sul e no leste do país vizinho, a Alemanha recebe esta sexta-feira líderes políticos e militares de todo o mundo para a Conferência de Segurança de Munique. Um encontro que será dominado pela resposta ao conflito no leste da Europa. Kiev teve uma escalada de violência e diz estar a aguentar a linha da frente para manter Bakhmut, com Volodymyr Zelensky a rejeitar qualquer acordo que implique cedência de território a Moscovo. Mas as tropas russas continuam a pressionar a região e a desafiar a diplomacia ocidental. Ainda sem qualquer vislumbre de negociações para a paz, os dois países continuam, no entanto, a acordar trocas de prisioneiros. 100 soldados e um civil puderam regressar à Ucrânia esta quinta-feira. Outros tantos, do lado da Rússia, fizeram o caminho inverso de volta a casa. Mas no terreno de combate, a estratégia parece estar a mudar. À espera de uma ofensiva em larga escala para assinalar o primeiro ano de guerra, Kiev diz que o inimigo está a alterar as táticas de ataque aéreo. A Ucrânia acusa as tropas russas de lançarem falsos mísseis sem explosivos e balões. O objetivo será ludibriar os sistemas ucranianos de defesa aérea, sobrecarregando-os com um grande número de alvos a abater. Israel quer ajudar a Ucrânia. Foi o que prometeu em Kiev o chefe da diplomacia Eli Cohen no encontro com o homólogo ucraniano Dmytro Kuleba. Israel tem mantido uma posição neutra e resistiu à entrega de armas à Ucrânia para não prejudicar as relações com a Rússia, mas prometeu agora $200 milhões em vários projetos. Israel, as state in the past, stand firmly in solidarity with the people of Ukraine and remain committed to the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. Melhores notícias vêm da Noruega, que anunciou uma ajuda de 6,8 mil milhões de euros à Ucrânia, depois de ter sido acusada de lucrar com a guerra devido à venda de gás à Europa durante a crise energética. Entretanto, o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko disse que o seu país só se juntaria à ofensiva russa na Ucrânia se a Bielorrússia, que está a receber forças russas, fosse atacada primeiro pelo exército de Kiev. Lukashenko encontra-se esta sexta-feira em Moscovo com o presidente russo Vladimir Putin. Na Cimeira de Segurança que abre esta sexta-feira em Munique, os olhares estão virados para a China com a crise dos balões espiões nos Estados Unidos, mas também dificuldades internas relacionadas com a explosão da bolha imobiliária, a má gestão da Covid por parte do governo e o abrandamento do crescimento económico, sem esquecer o papel que esta megapotência pretende desempenhar no conflito russo-ucraniano. Podemos esperar surpresas por parte da delegação chinesa? A Euronews falou com Mirko Campochiari, analista militar. Quello che si pensa è che i cinesi vogliano fare un gioco di escalate to de-escalate, cioè creare una situazione di crisi per poi offrire una compensazione o comunque una riappacificazione, perché i cinesi non si sono ancora esposti a riguardo di questa situazione, in parte perché la Cina ha comunque delle politiche molto attendentistiche e quindi per loro diciamo uscire allo scoperto, diventare protagonisti e tentare di mediare questa situazione potrebbe portare grandi guadagni di visibilità come un grande fallimento, il che ridimensionerebbe molto la stessa diciamo condizione con cui i cinesi vedono se stessi. Quindi non credo che sia qualcosa che siano inclini a fare, credo che stiano più a guardare e forse una Russia debole potrebbe anche essere conveniente a loro nel lungo termine perché possono acquisire praticamente idrocarburi e gas a basso costo, visto che la Russia dovrà per forza sfociare su altri mercati.
Os membros da NATO devem preparar-se para um longo braço de ferro com a Rússia, porque o presidente Putin não mostra qualquer abertura para a paz, quase um ano após a invasão militar russa na Ucrânia. O aviso partiu do secretário-geral da NATO pouco depois de uma reunião em Ankara, na qual Jens Stoltenberg apelou à Turquia para ratificar de imediato a adesão da Finlândia e da Suécia à NATO. They have removed any restrictions on arms exports, strengthened their legislation on terrorism. Sweden is also amending their constitution and stepped up the cooperation with Turkey, also established a permanent mechanism to continue to work closer with Turkey in the fight against terrorism. Recep Tayyip Erdogan tinha dito à Suécia para não contar com o apoio da Turquia após uma série de protestos anti-islão autorizados em Estocolmo. Agora, com as eleições em junho e a crescente contestação após os terremotos, o presidente turco está a ser pressionado a recuar. Milagres como o resgate desta mulher em Kahramanmaraş estão a tornar-se cada vez mais raros. Após 258 horas sob os escombros, ela foi finalmente resgatada viva. Na mesma cidade, uma menina de 17 anos esteve soterrada 248 horas. Foi transferida para um hospital em Ankara. Mas com o número oficial de mortos só na Turquia em cerca de 36.200, teme-se que haja ainda milhares de vítimas por descobrir. A ONU prometeu um pacote de ajuda de $1.000 milhões à Turquia. The Secretary-General said that Turkey is home to the largest number of refugees in the world and has shown enormous generosity to its Syrian neighbors for years. And now is the time for the world to support the people of Turkey, just as they have stood in solidarity with others seeking assistance. Nas cidades afetadas, as gruas estão a trabalhar para derrubar os edifícios destruídos e os planos de reconstrução já recomeçaram em cidades como Gaziantep. O presidente Erdogan prometeu construir milhares de casas num ano para os desalojados, mas a tarefa é hercúlea. Continua a batalha entre os sindicatos franceses e o governo em torno do projeto de reforma do sistema de pensões. Centenas de milhares de pessoas desfilaram em todo o país no 5º dia de protestos contra o plano para aumentar a idade da reforma para os 64 anos. Se em alguns locais os números foram reduzidos em comparação com greves anteriores, os sindicatos dizem que mais de 1 milhão de pessoas participou nos protestos. Nous, on avait justement envie de montrer que ce mouvement il est tellement puissant, il est tellement profond. Il y a des toutes petites îles même où il y a 400 personnes. On a des villes moyennes où on dépasse les 40, les 50 000. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel et il faudra que le gouvernement il voit ce qui se passe parce que pour l'instant il fait la sourde oreille. On envoie un message fort à ceux qui nous gouvernent à Paris, avec qui on travaille au quotidien. Faites attention à ce que vous faites. Ça a des conséquences très très loin de là où vous prenez des décisions. Em Paris, a situação degenerou pontualmente em violência. Um pequeno número de estudantes danificou bens e entrou em conflito com a polícia. Enquanto o debate decorre no Parlamento, o desafio para os sindicatos é manter um nível elevado de oposição pública às propostas do governo. Foi perante a resistência popular generalizada que as tentativas anteriores de reforma se afundaram. Num contexto internacional tenso, a República da Moldávia mudou de governo. Dorin Rečan é o novo primeiro-ministro de um executivo com 15 ministros, muitos dos quais reconduzidos do governo anterior. Rečan manifestou a intenção de manter a Moldávia no grupo dos países livres e prometeu aos moldavos segurança e desenvolvimento económico, definindo como prioridades atrair investimento estrangeiro, tornar os serviços administrativos do país eficazes e prosseguir as reformas. Os deputados espanhóis aprovaram uma lei que permite a mudança de género a partir dos 16 anos através de uma simples declaração administrativa, suprimindo a obrigação de apresentar um atestado médico ou comprovativos de tratamentos hormonais durante pelo menos 2 anos, como era o caso até agora. A lei era um cavalo de batalha da ministra da Igualdade, Irene Montero, e do Podemos.
O Parlamento espanhol aprovou ainda a criação da chamada licença menstrual, algo inédito na Europa, e reformou a lei do aborto, permitindo o acesso a adolescentes com mais de 16 anos, sem precisarem do acordo dos pais. A Berlinale estendeu o tapete vermelho à atualidade política na edição deste ano. O Festival de Cinema de Berlim não escapou aos conflitos dos nossos dias. Uma tendência vincada até nos discursos dos jurados, como o da atriz Kristen Stewart, presidente do júri em 2023. It's like we're really shocked that people are horrible to each other and that we're completely unaware of one another. No. So like what you do about it is kind of what matters, and I'm it wasn't my idea to be here, but the fact that they asked me to come help express some of these ideas is lucky for me. Hard to talk to. I think maybe that kind of makes sense. You know what I mean? Like it's why we make movies. It's not just to entertain each other. It's to ask each other hard questions and figure out how to come together. A competir encontramos 19 filmes. Da repressão das mulheres iranianas pelo regime dos ayatollahs ao ativismo climático, a Berlinale é palco de uma arte assumidamente política e tantas vezes combativa. O ponto alto da inauguração do evento acabou por ser protagonizado por Volodymyr Zelensky. O presidente ucraniano, filmado por Sean Penn para o documentário Superpower, foi ovacionado de pé após uma participação por videoconferência na cerimónia.